Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus nosso Mestre nos abençoe. Desejamos a todos paz nos corações. Estamos iniciando a palestra espírita, hoje com o tema reencarnação. O que é, quais as suas consequências. Meu abraço a todos. Sou Marcos Demário, estou falando aqui direto do Rio de Janeiro, nesta live, para que possamos compreender cada vez mais esse tema tão importante à luz dos princípios do Espiritismo. Mas nós vamos fazer uma introdução com a leitura de uma mensagem, na sequência a prece, para iniciarmos a palestra propriamente dita. E nós vamos passar a palavra ao nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Pão Nosso. É o capítulo 58, com a mensagem de título Contribuir. Ele inicia, primeiramente, nos dando aqui uma das passagens de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz então Paulo: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Comenta Emmanuel. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham obras de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente edição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas da virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Muito bem. A partir, então, desta mensagem de Emmanuel através do Chico Xavier, vamos, então, fazer a nossa oração para darmos início à nossa palestra. Agradecemos, então, neste momento, a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso governador espiritual, e também aos queridos amigos espirituais, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, corações unidos, virtualmente, mas em sintonia, para que possamos estudar mais um tema à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos tido nesta existência para o nosso progresso e que nos mantenhamos firmes na senda da caridade, porque é ela a senha para que possamos nos melhorar e melhorar a humanidade. Abençoa-nos e que até o final estejamos mergulhados em vibrações de amor e de paz. Assim seja. Muito bem,
Vamos então dar início à nossa palestra e hoje nós vamos conversar sobre reencarnação. Nós vamos conversar sobre o que é a reencarnação, quais são as consequências de aceitarmos a reencarnação, como aplicá-la na nossa vida e assim outras questões ligadas a esse tema. E inicio lembrando uma conversa que certa vez tive com uma pessoa não espírita, não espiritualista, que nos disse que não acreditava na existência da reencarnação, que achava que a reencarnação não era uma verdade. Reencarnação não existia. Então, nós respondemos a essa pessoa que poderíamos conversar pegando a reencarnação apenas e tão somente como uma hipótese. Ou seja, formulando o seguinte pensamento: se a reencarnação existisse, se a reencarnação fosse uma verdade, ela não responderia, ela não daria respostas a muitos questionamentos que fazemos aqui na nossa existência terrena e para os quais não encontramos solução satisfatória. Então, ele nos respondeu: ah, sim, se a reencarnação fosse uma verdade, se realmente ela existisse, ah, sim, sim, sem nenhuma dúvida, ela nos daria, sim, respostas muito boas para muitos questionamentos, teríamos explicação para muitas coisas. E encerrando então a conversa, nós apenas dissemos a ele: bem, então, já que a reencarnação, enquanto hipótese, pode solucionar muitas coisas da nossa existência, por que então a reencarnação não poderia efetivamente ser uma verdade e por que não poderíamos aceitá-la? Mas para que possamos fazer essa aceitação, antes de conversarmos sobre reencarnação, nós precisamos conversar sobre imortalidade da alma. Porque a reencarnação só pode existir se tivermos a consideração de que somos almas e almas imortais e que, portanto, a morte não existe. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, é muito claro quanto a isso. Não adianta discutir, debater com uma pessoa que seja materialista a reencarnação, mesmo o próprio Espiritismo. Primeiro é preciso levá-la a pensar como espiritualista. É preciso levá-la a pensar sobre a alma. Porque se ela não aceita a existência da alma, ora, o que adianta falar com ela sobre reencarnação, sobre mediunidade, ação dos espíritos sobre a matéria, vida depois da morte? Ela não acredita na alma. Então esse é o primeiro passo. Vamos conversar sobre a alma, o que ela é, como ela pode existir e, em existindo, para onde vai depois da morte. Ou seja, é responder aquelas 4 questões básicas e que o Espiritismo responde muito bem. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Se nós não colocarmos a alma, ou seja, que todos nós, seres humanos, somos almas imortais, ou espíritos, nós não temos resposta a essas 4 indagações, que, aliás, são questões filosóficas fundamentais para entendermos a vida. Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos compreender a alma, aceitar a sua existência e, na verdade, a sua pré-existência, ou seja, que a alma já existia antes do nascimento da criança, e também
na sua sobrevivência. Ou seja, que o corpo, esse se extingue com a chamada morte, mas a alma, ela vai continuar viva, mantendo a sua individualidade, a sua personalidade, ou seja, nada irá perder nessa partida de retorno ao mundo espiritual. Bem, nós espíritas partimos exatamente desse princípio da existência da alma imortal, que todos nós somos uma alma imortal. Como uma alma imortal, nós vamos então desencarnar, já que a morte não existe. Então nós vamos retornar ao mundo espiritual. Retornando ao mundo espiritual, nós vamos retornar tal qual somos, com as virtudes, com os vícios que possuímos. Vamos responder perante a lei divina pelo mal que realizamos, pelo bem que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer, mas também vamos receber as recompensas do bem realizado, porque a lei divina é justa. Todos nós, segundo a informação dos espíritos e, portanto, sancionado pelo Espiritismo, todos nós fomos criados por Deus e somos destinados a chegar à perfeição. Perfeição intelectual e perfeição moral, que o Espiritismo classifica como chegar ao estado de espírito puro ou espírito perfeito. Bem, nós sabemos que é impossível chegar a esse estado de perfeição aqui na Terra, nesta existência. Não tem como. Nós não vamos conseguir aqui estudar tudo, aprender tudo, compreender tudo, aplicar tudo, nos moralizarmos completamente. Nós não conseguimos fazer isso numa existência aí, em média, de 80 anos, às vezes chegando a 90, a 100 anos. Então nós sabemos que não é possível. Mas se somos destinados à perfeição, como vamos fazer então? Se chegou agora a morte, a hora de retornarmos ao mundo espiritual. Aí é que entra então a reencarnação. Ou seja, nascer de novo. Temos a possibilidade de termos outra existência. E depois outra, e depois outra. Tantas quantas forem necessárias para alcançarmos aqui na humanidade terrena todo o progresso possível e que esta nossa humanidade nos permite alcançar. E aí então nós vamos sair da humanidade terrena porque vamos fazer parte de uma outra humanidade, num outro mundo, um mundo superior ao mundo terreno, ao nosso planeta. E assim nós vamos continuar até chegarmos à perfeição, a esse estado de pureza espiritual. Então, reencarnação significa nascer de novo, voltar. É isso que significa a reencarnação, que era conhecida na antiga Grécia como palingênese, que tem esse significado do retornar ao corpo, mas subentendendo-se que seja um novo corpo. Isso porque a chamada ressurreição, que seria a volta da alma ao mesmo corpo que teve em sua vida terrena, é cientificamente comprovado que é impossível. É impossibilidade total. E não há nenhum caso registrado em toda a história da humanidade que alguém tenha morrido, tenha desencarnado e tenha tempos depois retornado à existência física com o mesmo corpo que tivera anteriormente, ou seja, antes da morte. Não existe. A não ser na base da ficção, nós não temos nenhum caso real, porque de fato é impossível. O corpo, todos os seus elementos constitutivos, eles se dispersam
retornam à natureza. Não é mais possível constituir o mesmo corpo. Então, o Espiritismo descarta a ressurreição, entendendo a reencarnação, a nossa volta, mas num novo corpo, com novos pais, numa outra época, em nova situação social e com uma nova personalidade, embora mantendo as ideias inatas e as tendências de caráter, porque isso nós sempre trazemos, porque as encarnações, elas são solidárias entre si, ou seja, nós vamos sempre dando continuidade, mas nunca partimos exatamente do ponto em que tínhamos terminado na existência anterior. Porque quando retornamos ao mundo espiritual, nós, que somos seres de ação, vamos continuar no mundo espiritual o nosso progresso. Nós não paramos, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos auxiliar os que estão ainda encarnados, até chegar o momento da próxima encarnação. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Não temos na literatura espírita nada a esse respeito, ou seja, de um tempo. Quando alguém chega e diz assim, em média, nós ficamos 50 anos, ficamos 100 anos no mundo espiritual e aí tem que reencarnar. Isso não existe. Porque isso é individual. Depende de cada espírito. Depende dos seus méritos, depende dos seus esforços, depende do que ele precisa aprender, depende do que fez nas existências passadas. Então é extremamente variável. Nós podemos ficar um período de 10 anos, como podemos ficar um período de 1000 anos no mundo espiritual. Então nós não temos uma data, nós não temos um tempo, não existe nem média em relação a esse tempo entre uma encarnação e outra. E nós temos que descartar quando surge algum tipo de informação a esse respeito, porque não existe. É extremamente individual. Mas sabemos que precisamos reencarnar. Mas aí vem a pergunta: se já estamos no mundo espiritual, e no mundo espiritual nós podemos fazer também o progresso, tanto intelectual quanto moral, qual é a necessidade de reencarnar? Qual é a necessidade de ter vida no mundo físico, que é o caso aqui do planeta Terra? Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da reencarnação? Onde está a justiça da reencarnação? E os espíritos superiores nos informam que a finalidade da reencarnação é colocar o espírito, que somos todos nós, em condições, através de provas e expiações, de realizar o seu progresso e de cumprir a sua parte na obra da criação divina. É assim que ele vai se aperfeiçoando e vai reparando o passado, caso ele não tenha, desde mais cedo, se dedicado ao bem e o amor. E a reencarnação é justa porque é um mecanismo da lei divina que permite que façamos na próxima existência aquilo que até gostaríamos de ter feito nesta, mas não tivemos oportunidade de fazer, por exemplo. Ou, numa próxima encarnação, nós vamos poder reparar o mal que fizemos na última. Porque o bom pai sempre dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade ao seu filho. E nós temos que lembrar disso. Se o bom pai faz isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, faria diferente? Ou seja, não permitiria que o seu filho, agora arrependido, pudesse então reparar o erro? Claro que ele permite. E permite através da reencarnação. Quando então nos unimos novamente, nos juntamos a afetos e desafetos, seja no próprio seio familiar,
ou com amigos, e assim por diante. Essa é a bênção da reencarnação. Quando estamos desencarnados no mundo espiritual, nós observamos melhor a importância de reencarnar. Quando estamos já encarnados, a influência da matéria, dos vícios, das paixões, afetam essa nossa visão sobre a importância e a excelência de estarmos aqui na Terra encarnados. Naturalmente que o corpo físico nos pesa. Como dizem os espíritos, o corpo físico equivale a uma verdadeira prisão, mas é temporária, porque a morte é uma fatalidade. E podemos conversar aqui sobre a morte com bastante tranquilidade, porque com o Espiritismo nós aprendemos que ela não existe. Ninguém morre. Todos continuamos vivos, porque somos almas imortais ou espíritos. Tecnicamente falando, ou melhor dizendo, didaticamente falando, nós utilizamos o termo alma para designar o espírito encarnado. Então, todos nós, presentemente aqui vivos na Terra, encarnados, somos almas. E didaticamente utilizamos o termo espírito para nos designar quando estamos desencarnados, sem o corpo físico. Alma e espírito, neste ponto de vista, são sinônimos praticamente. Quando falamos da alma, estamos falando do espírito. Quando falamos do espírito, estamos falando da alma. É indiferente. E, aliás, Allan Kardec, em toda a obra da codificação, utiliza essas duas palavras indiferentemente, falando às vezes de alma, outras vezes de espírito, mas designando a mesma coisa. Pois bem, vamos então agora a uma pergunta, um questionamento que nós podemos fazer em relação à reencarnação. Porque encarnar é ter uma existência física. Reencarnar é ter mais de uma existência física. Será que nós já tivemos várias existências antes desta? O Espiritismo nos informa que sim. Sim. Porque nós somos criados num estado de simplicidade e ignorância, mas dotados de todo o potencial divino para desenvolvermos, para chegarmos à perfeição. Então nós vamos desenvolvendo paulatinamente através das experiências reencarnatórias, até adquirirmos consciência de nós mesmos, começarmos a utilizar o livre-arbítrio, assumirmos então a responsabilidade pelos nossos atos, começarmos a compreender melhor a lei divina. Portanto, hoje, basta nos analisarmos e vamos ver que já estamos num determinado estágio, num determinado grau de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, que já nos afasta, e bem, do estado primitivo, ou seja, da origem. Nós estamos em meio da caminhada para a perfeição. Bem, onde adquirimos a inteligência que já temos? Onde desenvolvemos as virtudes que já possuímos, apesar das nossas imperfeições? Só a reencarnação para responder. Ou seja, em outras existências. Falando aqui do aspecto intelectual, ou seja, da questão da inteligência, vamos olhar as chamadas crianças de altas habilidades, que antigamente eram conhecidas como crianças superdotadas. E você hoje vê pela internet, vê lá o vídeo, e vê aquela criança que está com seus 3, 4, máximo 5 anos de idade, que domina
um instrumento musical complexo, como é o piano, e estará tocando Chopin, Liszt, Brahms, Schubert e assim por diante. 5 anos? 4 anos de idade? Ah, os pais devem ser músicos. Mas aí nós vamos ver e não. Descobrimos que os pais nada entendem de música. E que, na verdade, na casa nunca teve um piano, nem um teclado. Que eles foram providenciar depois, porque a criança não parava lá de usar as suas mãos, os seus dedos, tamborilando para cima e para baixo, tocando. Ah, mas ela deve ter tido professor de música? Não, não. A primeira vez que ela sentou a um teclado, depois a um piano, ela já saiu tocando. De onde esse espírito? Ou melhor dizendo, de onde essa criança trouxe isso? Só a reencarnação para explicar. A mesma coisa em relação ao lado moral, que são as tendências de caráter. De onde é essa criança? De onde nosso filho trouxe esse pendor, trouxe essa tendência para sair agredindo todo mundo? Quando aqui em casa todos nós somos de paz, toda semana fazemos o culto do Evangelho no lar, é impressionante. E ele é completamente diferente do irmão. Enquanto o irmão é prestativo, é educado, gosta de ajudar, guardar os brinquedos, ele é totalmente o contrário. Não quer saber de nada, briga, discute, se revolta, não colabora. De onde vem isso? Somente a alma imortal e a reencarnação podem explicar. Portanto, através de um pensamento lógico, utilizando o bom senso, nós chegamos à conclusão de que sim, já tivemos outras existências. E como somos imperfeitos, talvez essas existências não tenham sido assim tão boas. E é por isso que nesta existência, com o Evangelho, redivivo pelo Espiritismo, nós estamos nos trabalhando para nos melhorar. Essa é a nossa missão aqui na Terra, nos melhorar, porque em nos melhorando, nós vamos melhorar a humanidade. Um amigo, dirigente de centro espírita, aproveitando o final da reunião mediúnica, quando o mentor espiritual do grupo se apresentou através do médium para tecer alguns comentários, ele então, aproveitando a ocasião, perguntou se poderia fazer uma pergunta. E o guia espiritual disse que sim, claro. E ele então perguntou: bem, meu irmão, o que eu gostaria de saber é o seguinte, é que nós temos várias atividades, vários serviços aqui na casa. E eu gostaria de receber uma orientação do nosso querido irmão de como melhorar tudo o que fazemos aqui nesta casa espírita. Qual é a sua orientação? Qual é a sua recomendação para todos nós? E ele então disse assim: o espírito, através do médium, respirou um pouco profundamente, deu aquele silêncio e disse assim, simplesmente: melhore-se. E se despediu, desejando paz a todos. E de fato, como ele tinha razão, se eu quero melhorar os serviços do centro espírita, se eu quero melhorar as relações em família, se eu quero melhorar o ambiente de trabalho profissional, se eu quero melhorar a comunidade em que eu vivo, se eu quero melhorar o país em que eu me situo, se eu quero ver a humanidade melhor, a senha é melhorar-se. Porque em me melhorando, eu irei, pela força do exemplo, contagiar os outros para se melhorarem.
Por isso, Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, já nos dizia: as palavras convencem, mas somente os exemplos arrastam. E nós precisamos nos esforçar para dar exemplo. E para darmos exemplo, precisamos parar de nos preocupar com os outros, em querer corrigir os outros, apontar o defeito dos outros, cobrar a melhora dos outros, para focar em nós mesmos. Que é o trabalho de autoconhecimento, de autoiluminação, de autoeducação, para podermos então melhorar o mundo, a humanidade, através da força do nosso exemplo. Essa é a nossa missão aqui. E a outra missão, que está ligada a essa, é fazermos todos os esforços para colocar em prática o maior pilar da educação: aprender a amar. É para isso que estamos aqui na Terra, para aprendermos a nos amar. Quando o doutor da lei chegou a Jesus e perguntou ao mestre qual era o maior mandamento da lei, Jesus então retruca ele: o que está escrito na lei? E o doutor diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aí Jesus olha para ele e disse: disseste o bem, mas há um segundo mandamento, tão igual, tão importante quanto esse. E é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, resume toda a lei, que é a lei divina. Portanto, nós temos que saber aproveitar esta encarnação, esta bênção divina, para colocarmos em prática o amor ao próximo. Portanto, todos nós reencarnamos com essa missão: aprendermos a amar. Mas por que eu devo amar os outros? Porque os outros são meus irmãos. Porque todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Fomos criados por Deus. E, portanto, todos nós somos irmãos. Independente da cor da pele, da raça, das escolhas que faz, do status sociocultural, econômico, independente de tudo, nós somos irmãos, porque filhos do mesmo Pai. Então a reencarnação, ela é muito importante, porque é aqui que temos que colocar em prática esses dois grandes mandamentos que resumem a lei, fazendo no hoje o que não fizemos ontem. E o que não pudermos ainda fazer hoje, nós vamos fazer então numa próxima existência, numa próxima oportunidade sob a bênção de Deus. E vem aí então a reencarnação. Agora então, dentro disso, já que sabemos que tivemos sim várias existências anteriores, muitas pessoas então indagam: será que eu posso saber quem eu fui numa existência passada? Bem, existe uma técnica chamada terapia de vidas passadas, que também é conhecida como a técnica da regressão a vidas passadas, né? A regressão de memória. Isso pode ser feito, mas o Espiritismo alerta: a terapia de vidas passadas só deve ser utilizado em situações terapêuticas, com um especialista, de preferência espiritualista, porque não é fácil mexer no nosso passado, nas outras existências. É por isso que temos a bênção do esquecimento do passado. Nós temos determinadas intuições, determinadas tendências que falam de nós,
mas é melhor não saber quem fomos. Imaginemos aqui uma situação em família, que vem a notícia da gravidez, e aí vem o nascimento, é o filho tão esperado. Nós podemos imaginar que poderíamos olhar para o nosso filho e na mesma hora saber quem ele foi no passado e qual a nossa relação com ele numa existência passada? E se essa relação não foi boa? E na verdade nós somos desafetos, que pela bênção da reencarnação agora estamos nos reunindo novamente para tentar construir os laços afetivos do amor. Sabendo quem fomos e o que fizemos um com o outro no passado, simplesmente seria impossível nos amar. Por isso a bênção do esquecimento do passado não importa. Mesmo que a criança espontaneamente faça algum tipo de revelação, deixemos que isso aconteça de forma natural. É uma prova da reencarnação. E aqui nós temos que entrar num campo que é muito interessante, que são as pesquisas de ordem científica sobre a existência da reencarnação. Há um problema nessas pesquisas, porque vários dos pesquisadores, todos eles acadêmicos e muito sérios, eles não conseguiram ainda admitir a existência da alma. Há toda uma corrente científica que vem falando da sobrevivência da consciência. Mas o que é a consciência? E ela sobreviveria como? E como ela poderia se manifestar através, por exemplo, da mediunidade? Nós espíritas simplificamos ao dizer nós somos almas. A alma é imortal. É a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que armazena todas as suas experiências. Por isso nada se perde. É sempre a alma. Todo o arquivo existencial das vidas passadas está na alma. Não está no nosso cérebro, não está nos nossos neurônios. Porque o cérebro é instrumento de manifestação utilizado pelo espírito, que hoje está encarnado. Ou seja, não são os meus neurônios cerebrais que pensam. Eu, alma, espírito, é que penso. E vou levar isso comigo. Porque se tudo pertencesse aos neurônios, ora, então a morte do corpo físico significaria que eu, mesmo sendo uma alma, após a morte perderia a minha individualidade, eu perderia todo o meu conhecimento, eu perderia os meus afetos, tudo. Porque tudo seria apenas dos neurônios, seriam apenas do físico, do orgânico. Mas não. O corpo orgânico é instrumento do espírito. Então nós é que detemos tudo. O patrimônio é nosso enquanto espíritos, enquanto almas. E isso nós levamos de volta ao mundo espiritual. E não nos interessa então nesta encarnação saber o que fomos no passado. Mas nós temos como saber? Temos. E temos nesses estudos como provar a reencarnação? Sim. Nós vamos destacar aqui o famoso pesquisador, professor universitário, ele era da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, Ian Stevenson. Stevenson montou um laboratório de pesquisa sobre a reencarnação e ficou famoso aqui no Brasil com a sua obra 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele já desencarnou, mas o laboratório continua em plena atividade na Universidade da Virgínia, catalogando e estudando casos que sugerem a reencarnação. Nós temos também o Dr. Ramendra Banerjee, que era da Índia, mas que também trabalhou muito nos Estados Unidos e que também lançou vários livros com casos de crianças que tinham lembranças de sua vida anterior.
E nós podemos citar as doutoras Edith Fiore, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, entre outros. Mais recentemente, nosso contemporâneo, ele ainda está vivo, o doutor, professor universitário, psiquiatra Brian Weiss, que já lançou vários livros, é muito conhecido e que defende a tese da reencarnação. Mas essas memórias passam. Normalmente a criança, a partir dos seus 5, 6 anos, já adentrando para 7, 8 anos, ela começa a perder essa memória da sua existência passada. Isso porque o corpo físico, no seu crescimento, começa a abafar a memória espiritual. Mas isso é da lei divina. E as recordações se esvaem e nós perdemos isso. Mas a reencarnação existe. Há provas. Nós espíritas utilizamos a mediunidade, além do pensamento lógico, atrelado ao bom senso, para mostrarmos, sim, a existência da reencarnação e que a reencarnação é justa, porque sempre vai nos dar oportunidade de seguirmos em frente no nosso progresso. E nós sempre vamos agradecer a Deus por termos nova oportunidade. Assim como hoje, nesta existência, nós temos que agradecer aos nossos pais, aos nossos avós, por nos darem uma segunda chance quando erramos. Quem não quer uma segunda chance? Quem não deseja ter uma nova oportunidade agora para fazer melhor, para fazer direito? E perante a lei divina é a mesma coisa. Nós vamos ter uma nova oportunidade numa nova existência. É a reencarnação, que não é invenção do Espiritismo. Há pessoas que às vezes acham que o Espiritismo inventou a reencarnação. Não. A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. Mas a reencarnação sempre existiu. A crença na reencarnação sempre existiu. Os antigos egípcios, os antigos indianos, todos eles acreditavam na reencarnação e existem vários documentos que mostram isso. Os antigos judeus, lá durante o Império Romano, também, em parte, acreditavam na reencarnação, mas que normalmente eles chamavam de ressurreição. Vamos recordar aqui algumas passagens acontecidas com o nosso Mestre Jesus. Por exemplo, aquele diálogo que ele teve com os discípulos, quando ele perguntou: quem dizem que eu sou? E os discípulos disseram: muitos dizem que o Senhor deve ser Elias, ou um dos profetas, que agora voltou. Jesus não retrucou. Ele não disse que não seria isso, mas ele apenas afirmou que ele era o Messias, o enviado. Ele não era um dos profetas antigos ou qualquer outro personagem. Moisés, por exemplo, que havia uma corrente de judeus que achava que Jesus era Moisés que tinha voltado. Bem, mas para Elias voltar, Moisés voltar ou qualquer outro profeta retornar, isso é reencarnação. Porque é impossível voltar com o corpo que se teve 500, 700, 1000 anos atrás. Havia essa crença. Falava-se que Jesus talvez pudesse ser o retorno de um desses personagens. Portanto, havia a crença na reencarnação. Há também aquela famosa transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus, diante dos discípulos, se emancipa do corpo e em espírito, portanto transfigurado, ele dialoga com outros 2 espíritos que chegam até ele e que são reconhecidos como sendo um Moisés e o outro Elias.
o profeta. Quando o diálogo termina, o fenômeno termina, os discípulos chegaram a Jesus e disseram assim: Senhor, como o Senhor pode se afirmar o enviado, o Messias, o Senhor, se Elias não voltou? É porque no Antigo Testamento existem algumas profecias que dizem que antes da vinda do Messias, o profeta Elias viria primeiro na frente. Ou seja, que Elias reencarnaria antes da vinda do Messias. Bom, como eles viram Elias em espírito conversando com Jesus, eles logo chegaram à conclusão que se Elias estava no mundo espiritual, Elias não tinha reencarnado, então ele não tinha vindo antes de Jesus. Ora, se ele não veio antes de Jesus, a profecia não se cumpriu. E se a profecia não se cumpriu, Jesus não pode ser o Messias. Ele não pode ser o enviado de Deus. Aí Jesus, com muita tranquilidade, diz a eles: mas acontece que Elias já veio, mas ele não foi reconhecido pelos homens, e foi manietado, e foi preso, e fizeram dele o que quiseram. Mas ele veio e anunciou a minha vinda. E aí então, os discípulos imediatamente lembraram de João Batista, a voz que clama no deserto. O Batista, aquele que fazia o batismo de arrependimento e que anunciava que o Messias já estava ali entre eles. E lá no Rio Jordão apontou Jesus como o Messias. Ou seja, eles entenderam então que João Batista era o Elias que haveria de vir. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Outra passagem famosa é o diálogo de Jesus com Nicodemos, o doutor da lei, o sacerdote lá do Sinédrio. Eles vão conversar e Nicodemos faz perguntas a Jesus e Jesus diz a ele: em verdade vos digo que ninguém chega ao Pai, ninguém conquista o reino dos céus, se não nascer de novo. Aí Nicodemos fica confuso e fica pensando e pergunta: mas Senhor, como posso eu, velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus então diz assim: se você que é doutor da lei, você que tem tanto conhecimento, se você não consegue entender as coisas que são da terra, como eu vou falar para você das coisas que são do Espírito? Mas eu reafirmo, é preciso nascer de novo. O que é da água é da água, o que é do Espírito é do Espírito. Água, neste caso aqui, simboliza simplesmente a matéria, o que é material. Então é preciso nascer de novo. Não é ressurgir novamente através da mesma mãe. Isso é impossível. Nascer de novo é reencarnação. Então nós temos várias passagens de Jesus, estamos aqui citando 3, que falam então da reencarnação e mostrando para nós a sua importância e que ela fazia parte dos ensinos de Jesus. E infelizmente, quando do nascimento da Igreja Católica no ano 325, no Concílio de Nicéia, a reencarnação foi retirada dos evangelhos, foi retirada dos dogmas, dos princípios que iriam constituir a Igreja Católica. Mas é uma questão apenas histórica e é uma questão de tempo para o reencontro com a reencarnação, porque a reencarnação é a verdade. E os espíritos superiores nos afirmam que o futuro da religião, o futuro de todas as religiões, é o encontro com a verdade. E a reencarnação é, sim, uma verdade. E nós precisamos nos convencer disso, diante de tantas provas que temos, e provas cabais, como, por exemplo, através da mediunidade. Quem
já teve a grata satisfação de participar de uma reunião mediúnica, sabe muito bem o que é isso. Os diálogos com os espíritos, quando eles nos dão provas cabais de que já viveram aqui na Terra, apontam sua última existência e que continuam muito vivos, quando nos trazem casos, questões ligadas a existências passadas, tempos recuados da nossa humanidade. O próprio Allan Kardec se defrontou várias e várias vezes com essa questão do passado. Quando ele teorizava sobre a manifestação das mesas girantes, e ele não tinha elaborado ainda a hipótese da ação de um espírito. Aí o espírito se revela através da comunicação, ainda através da mesa, no sistema da tipologia, né? Ou seja, das pancadas, formando as letras e formando palavras. E aí o espírito se revela e diz que ele era, na verdade, era um homem. E ele dá o nome, dá a data da sua desencarnação, ele dá alguns dados. Isso foi à noite. Allan Kardec, então, no dia seguinte, vai até a Biblioteca Nacional da França, lá em Paris, para pegar os jornais daquela data, indicada pelo espírito. Porque se ele disse que ele já existiu e que morreu na data tal, nas circunstâncias tais, a notícia tem que estar em algum jornal. Porque, na época, os obituários, as notícias de falecimento eram publicadas nos jornais. Aqui no Brasil também se fez isso, até aí recentemente. E ele lá procurando, encontrou. Estava lá num jornal o obituário daquela pessoa que havia se apresentado através da mesa. Portanto, estava descoberta a imortalidade da alma e a pré-existência e, portanto, a reencarnação. Realmente, aquele espírito tinha existido, tinha vivido lá em Paris e tinha desencarnado exatamente naquela data e do modo que ele descreveu, como estava no obituário do jornal. As portas então se abriram e nós passamos a conhecer a realidade da vida além da morte. E aí foi um passo para a reencarnação, essa nossa necessidade de retornar para dar continuidade à nossa vida. E os espíritos, tanto através de Divaldo Franco, Chico Xavier e outros médiuns, nos falam da reencarnação. Por exemplo, Joana de Ângeles, no livro Responsabilidade, nos diz: a reencarnação é convite ao aproveitamento da oportunidade e do tempo, que sempre devem ser colocados a serviço do progresso espiritual e da perfeição, etapa final da contínua busca do ser. Já o nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, nos informa a respeito da reencarnação. No Instituto da Reencarnação, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Não te esqueças, portanto, de que o bem é o crédito infalível no livro da eternidade. E recorda que o depois será sempre a resultante do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes, assim, para amanhã o bem que possas fazer. Faze-o hoje. Portanto, à luz do Espiritismo, nós temos que aproveitar todos os dias desta abençoada reencarnação, acreditando, tendo toda a fé, que somos sempre amparados por Deus, nosso Pai,
por Jesus, nosso governador espiritual, e pelos bons espíritos, a iniciar pelo nosso anjo da guarda, esse espírito superior, que tem a missão de velar por nós. Então nunca somos abandonados, nunca somos desamparados. As provas e expiações pelas quais passamos aqui na existência terrena são sempre justas, porque o acaso não existe e a lei divina é perfeita. Tudo tem a sua razão de ser. Mas somos dotados de livre arbítrio. Ou seja, Deus permite que façamos as nossas escolhas, mas teremos sempre que assumir as consequências dessas mesmas escolhas. Por isso, não existe punição, não existe castigo divino. Nós simplesmente colhemos o que semeamos, tanto para o mal quanto para o bem. Recordando então o início deste nosso estudo, nós estamos aqui reencarnados para aprendermos a nos amar, para aprendermos a colocar em prática nas nossas vivências o amor. Essa lei que rege o universo, esse sentimento maior que vibra em todos os seres, em todos os cantos. É para isso que estamos aqui reencarnados. E iniciemos esse aprendizado e essa vivência no lar, na família, com os nossos entes queridos. Não importa se eles nos dão aborrecimentos ou alegrias, porque estamos com eles não por acaso, mas pelas necessidades evolutivas nossas. E é no seio da família onde podemos efetivamente aprender a nos amar, desculpando, tolerando, compreendendo, crescendo em paciência, colaborando, compartilhando, porque tudo isso é o amor. E se conseguirmos nos amar como somos, amar os nossos entes queridos como eles são, nós estaremos então aptos a sair para o mundo, para amarmos aqueles que ainda não conhecemos, mas que formam a humanidade e que também são nossos irmãos. Todo aquele que consegue fazer isso irá desencarnar muito melhor do que quando encarnou e, portanto, receberá 100 por 1 no mundo espiritual nesse seu retorno. Façamos então todos os esforços para bem utilizar esta nossa encarnação, para podermos desencarnar com a consciência tranquila, mesmo ainda levando de retorno ao mundo espiritual imperfeições. Mas Deus não espera santidade da nossa parte. Ele sabe das nossas limitações, mas nos entregou a força de vontade. E, portanto, vamos acioná-la para retornar ao mundo espiritual muito melhor. E quando vier, então, a notícia de dar início ao projeto da próxima encarnação, que possamos ter um projeto ainda melhor do que foi este aqui nesta atualidade. Era isso que tínhamos a trazer a todos, essas reflexões sobre a reencarnação à luz do Espiritismo. Lembremos, a morte não existe. Todos nós vamos continuar vivos. Vamos reencontrar, sob as bênçãos de Deus, aqueles que amamos e que também nos amam. E vamos poder continuar o nosso aperfeiçoamento no mundo espiritual e, na sequência, numa próxima encarnação, contribuindo assim para que o mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal, se instale aqui na face da Terra, dando início, finalmente, à Era do Espírito.
Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos, sintonizar o nosso pensamento com as esferas espirituais elevadas, com Jesus, nosso querido Mestre e Governador, para agradecer pela vida que temos, pelas oportunidades de aprendizado e de serviço. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs nesta humanidade terrena, que vem passando por momentos difíceis, momentos ligados não apenas à pandemia da Covid-19, mas momentos de perturbação social, econômica, política, mas que nós sabemos, tudo isso é passageiro. E que dessa crise, que na sua base é uma crise moral, nós poderemos nos reerguer muito mais firmes, sólidos, se aprendermos que de tudo isso precisamos tirar preciosas lições de ordem moral para o nosso crescimento espiritual. Que a caridade seja sempre a nossa bandeira e que o amor seja a luz da nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz. Assim seja. A todos, o meu abraço, meu agradecimento por mais esta oportunidade e que possamos retomar as nossas atividades nos nossos lares, sob as bênçãos de Deus, do nosso Mestre Jesus. Paz em todos os corações. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.